Olá a todos. Vamos iniciar no livro 2, a aula de História. E esse livro ele inicia com um tema muito polêmico, que é o que é religião. Então, o que eu quero que vocês entendam é que aqui nós não estamos pregando religião nenhuma. Na verdade, nós estamos passando conhecimento sobre como surgiu a religião, quais são os tipos de religiões, além de tudo, a questão do respeito pela religião, tá? Então, iniciaremos na página 4 sobre somos seres curiosos. Então, por que nós estamos estudando o que é religião? Porque desde a existência da humanidade, ela procura buscar respostas para vários questionamentos. Então, como surgiu a Terra? Como surgiu o ser humano? Por que morremos? Para onde nós vamos após a morte? Então, essas questões, elas passaram a ser explicadas por meio de crenças, e isso deu origem às religiões. Então, esse trecho do texto, ele explica muito bem o que eu acabei de falar. Ó. Para tentar responder a essas questões existenciais, as sociedades deram origem à grande variedade de crenças que se tornaram o que chamamos de religião. A maioria dos povos conheceram alguma forma de religião. Por essa razão, estudar as religiões é um convite para se aprofundar em um aspecto marcante da vida humana. A página 5 vai trazer sobre uma experiência de fé, e ele explica, inclusive, por que o nome religião, o que quer dizer religião. Então, neste parágrafo, vou pedir para vocês grifarem, ó. Para grande parte dos especialistas, a palavra religião vem de religio, um termo dos antigos romanos que significa uma porção de regras, isto é, normas, obrigações e proibições. Com o passar do tempo, a expressão sofreu mudanças e ganhou um significado que usamos até hoje. Então, de maneira resumida, podemos afirmar que religião é um amplo conjunto de crenças, tradições, princípios, que são valores, e prática que compõem a fé de um grupo de pessoas de determinados lugares e época. Isso é importante, porque a religião, ela muda de acordo a crença de cada sociedade, ela muda de acordo com a localização, com o local, com o grupo de pessoas que estão envolvidos nisso. Então, como vemos a religião? Existem estudos que mostram que a maioria da sociedade humana tem uma forma de religião. Por essa razão, povos e culturas criaram ampla diversidade de crenças, práticas e valores. Então, para entendermos, foram classificadas e interpretadas da seguinte forma. Então, deístas considera que o universo foi criado por uma inteligência superior aos humanos. Porém, os deístas não acreditam na experiência de uma figura divina que tem consciência e influência na vida das pessoas. Então, eles não consideram que o universo, né, o mundo, tudo foi criado, essa existência, ser humano, foi criado por uma pessoa comum. Então, eles entendem que toda essa criação foi criada por um ser divino, um ser superior a uma pessoa. Vocês podem grifar essa parte que eu acabei de ler. Então, essa interpretação ela surgiu na Grécia Antiga com as ideias do filósofo Aristóteles. E isso persistiu e até hoje existem deístas, tá? Teístas considera que existe um Deus que tem consciência e influência na vida das pessoas. Essa visão religiosa mais comum em nossa sociedade, que vem do cristianismo. Por isso que eles nomeiam, por exemplo, Jesus, né, como uma figura importante que veio à Terra para salvar o ser humano, enfim, tá? São crenças que têm aí a sua explicação científica. Podemos ainda classificar as religiões teístas, que são essas que acreditam que tem um ser, uma pessoa, que ela construiu, a existência dela foi feita por Deus, enfim, que são os panteístas, que acreditam que tudo que abrange a natureza e o universo formam um Deus. O sentido do panteísta é não crer em um Deus criador. Então, os panteístas acreditam que tudo que abrange a natureza e o universo forma um Deus. Então, tudo é formado por um Deus.
Os politeístas acreditam na existência de várias divindades. Podem grifar também. Em nossa sociedade, é comum conhecermos os diversos deuses que os egípcios, os gregos e os romanos acreditavam. Então, a explicação, por exemplo, para essa sociedade grega, egípcia, é que para cada situação existe um deus responsável, vamos dizer assim. E os monoteístas acreditam na existência de um único Deus criador. A religião monoteísta mais conhecida é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Mas também existe aquele que não acredita em nenhuma divindade, não acredita em religião ou em algo superior, algo divino. E nós chamamos essas pessoas de ateu. Então, as pessoas que não acreditam em nenhuma divindade são nomeadas como ateu. Então, tá aqui, ó. Chamamos de ateu aqueles que não acreditam em divindade alguma. Porém, o mais importante de tudo é o respeito às crenças, que nós estamos agora na página 8, tá? Na página 8, trata sobre o respeito a essas crenças. Então, o que é importante vocês entenderem é que não importa quantos deuses acredita, o outro acredita, ou você acredita, não importa qual é o tipo de Deus, não importa qual é a divindade a se crer. O importante é o respeito. Na história, a religião ela já foi motivos de muitas guerras, de muitas batalhas. Então, na verdade, a religião ela não tem experiências de fé, bonitas de fé, né? Não tem relatos somente. Ao contrário, existem exemplos de fanatismo e intolerância por causa da religião. Então, o fanatismo é uma postura radical, extremista. Então, o que você pensa está certo e não tem outra opinião. Intolerância, que é o desrespeito às crenças, né? Então, até hoje existem conflitos que matam e prejudicam muitas pessoas, principalmente na região do Oriente Médio, ainda existe até hoje conflitos por causa da religião, tá? Na maioria dos casos, essa postura de não aceitação é resultado de um conhecimento insuficiente em relação a dada crença. Então, eu não conheço direito aquela crença, então ela não serve e não vou discutir sobre isso. Por isso, a importância de conhecer a origem, o porquê que existe esse tipo de crença e religião, tá? Essa parte é importante vocês grifarem. Ó. É possível conciliar uma atitude tolerante a uma expressão intensa de fé ou ao desejo de converter pessoas, isto é, transmiti-las em seguidoras de uma corrente religiosa específica. Então, é possível você conseguir mostrar para o outro a sua crença sem precisar fazer com que ela siga a sua crença. Existem vários documentos publicados que mostram o direito que a pessoa tem de escolher a sua religião e ser tratada com respeito diante disso. Um dos documentos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela foi publicada em 1948. No artigo 18 da declaração, trata exatamente sobre esse assunto. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar sua religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente, em público ou em particular. O Brasil também tem, na sua Constituição, na Constituição de 1988, um artigo que trata sobre isso. É o 5º artigo. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, uma igreja ela tem a liberdade de fazer os seus cultos. Pelo modo político, o Brasil ele é considerado um Estado laico desde a República, desde quando foi proclamada a República em 1889. O que é um Estado laico? Vocês vão grifar.
É o que apresenta uma posição imparcial em relação a temas religiosos, não apoiando nem perseguindo crença alguma. Essa parte eu vou pedir para vocês destacarem. O que significa isso? Quando o Brasil foi colonizado, ele foi colonizado pelos portugueses, e os portugueses eles eram catolicistas. Durante todo o período de colonização, a religião oficial do Brasil era o catolicismo. Tanto que nas embarcações lá do Pedro Álvares Cabral, quando chegou ao Brasil, sempre ele trazia com ele um padre. Porque qual era o objetivo da Igreja Católica? Catequizar a maior parte possível das pessoas que não tinham essa religião. Então, os jesuítas vieram para o Brasil, né, para este novo mundo, como era tratado, para catequizar, para mostrar a religião do catolicismo, do cristianismo para eles e ensiná-los. Por isso que a religião oficial do Brasil, durante todo o período de colonização, foi o catolicismo. Qualquer outra crença que chegasse ao Brasil com os imigrantes, por exemplo, os africanos que foram escravizados, elas eram proibidas. Tá? Então, a partir da República, foi constituído na Constituição que o nosso Estado agora se tornaria laico, ou seja, não teria posição quanto a um tipo de religião. Podem também grifar nesse último parágrafo esse trecho, ó. Todos os cidadãos devem ser tratados igualmente, não importando as suas escolhas religiosas. Então, todo cidadão no Brasil, ele deve ser tratado de maneira igual, indiferente da religião que ele segue, da crença que ele segue. Então, para finalizar este assunto neste capítulo, peço que vocês façam os exercícios da página 7 e o exercício da página 10, que é uma interpretação de um texto, tá? Que fala sobre intolerâncias religiosas. Então, somente a página 7 e a página 10. Leiam novamente os textos após visualizar o vídeo e respondam essas duas páginas. Na próxima aula eu mandarei a correção. Até a próxima aula e um beijo para todo mundo.